Pegamos a estrada e chegamos em São Jerônimo, terra colonizada por imigrantes açorianos e que tem um dos mais belos recantos naturais do Rio Grande do Sul, a Praia do Encontro. São Jerônimo fica a 57 quilômetros de Porto Alegre, na região carbonífera, e tem cerca de 21 mil habitantes. Agora nós vamos conhecer um pouco da história de São Jerônimo. São Jerônimo é uma cidade portuguesa, com certeza, né, Maria do Carmo? Sim, de fato. São Jerônimo, ela fazia parte, tá, de Triunfo. E como, né, nós sabemos, Triunfo, ela tem toda a sua arquitetura açoriana e os primeiros habitantes de Triunfo eram açorianos, da Ilha dos Açores. Chegaram aqui quando? Olha, chegaram depois do Tratado de Madrid, em 1750, né? Eles chegaram em Triunfo, ganharam, por exemplo, a Cismaria. Manuel Gonzalez Meireles ganhou a Cismaria da Piedade, que é onde São Jerônimo fazia parte. Então, São Jerônimo, ele passou a ser, né, a passagem das tropas para as charqueadas. Inclusive, vinham as tropas de gado, né, atravessavam os rios, atravessando o rio Jacuí. E nessa junção, né, que nós temos uma ilha ali da junção do Jacuí e Itaquari, né, que é seu afluente, esse gado atravessava. E como nós sabemos, era muito frio na época e eles ficavam acampados à beira do rio. E desse acampamento surgiu uma vila, que foi se chamando Passo das Tropas. Após a Revolução Farroupilha, o município passa a se chamar Nova Triunfo. Em 1861, né, quando trouxeram para cá, porque era muito difícil, né? As pessoas, naquela época, todos eram tementes a Deus. Eles vieram, então, né, para cá e trouxeram o santo, que é o São Jerônimo, né, de Viamão para essas bandas desse lado. E aqui foi criada uma capela, a Capela Curada de São Jerônimo. Por que o nome São Jerônimo? São Jerônimo, né? Porque é um santo que se diz advogado, né? É um santo que tem vamos dizer assim, ó, ele dentro da liturgia e dentro da história, né? Até mesmo de Roma, ele foi muito importante. E como aqui, nessa época, nós tínhamos então também, né, descoberto carvão. E era a época da Revolução Industrial. E o carvão foi assim, ó, um marco importante para o crescimento do Rio Grande do Sul e o crescimento do Brasil. Como a protetora era Santa Bárbara, né? E São Jerônimo veio de Viamão, né? E aqui ficou, dando a emancipação, né, da nossa cidade em 1861. Qual é a contribuição da arquitetura açoriana em São Jerônimo? É uma influência muito forte, né? Assim como também, né, a influência barroca nas construções dos casarios, principalmente até mais ou menos a década de 50. A partir da década de 60, né, com a influência do modernismo e dos movimentos arquitetônicos atuais, a cidade começou, né, a perder um pouco dessas características da influência tanto açoriana quanto barroca colonial, e ainda conseguimos, de alguma forma, preservar, né, alguns prédios no centro da cidade e também na zona rural. São Jerônimo é uma cidade que preserva sua história. Este casarão antigo e bem cuidado foi transformado na Casa de Cultura. E é o que vamos conhecer agora. Quais as influências culturais aqui do município? Num primeiro momento, nós vamos ter o tradicionalismo, né, como uma cultura muito forte, uma cultura de raiz, né? Muitos rodeios, festas campeiras, né? Isto, e também alguns festivais, né, que marcaram, como o Festival Água da Sanga, né, algumas exposições agropecuárias que foram sempre muito fortes no município, né,
e alguns movimentos como o DTG, o CTG, isso sempre foi muito forte, arraigado mesmo aqui, até pela própria situação social e econômica, forjada e fundada em cima das fazendas, né, da época que fundaram o município. Nós temos aqui no fundo uma senhora trabalhando em porcelana aqui na Casa de Cultura, né, Cida? Isto, uma senhora que, inclusive, está sendo muito premiada pelo Rio Grande do Sul afora. Quais são os prêmios? Eu tive um prêmio em Gramado, na exposição internacional, aquela que fazem, da Graapapa. E depois tem exposto. Aí os prêmios não são tanto quanto a Cida disse, né? Mas premiada, mesmo prêmio que eu recebi foi em Gramado. O que a senhora está fazendo aí? Agora eu estou começando a pintura num prato, onde esta técnica que nós estamos usando aqui é a técnica do canetado, onde a gente prepara o modelo primeiro, ó, depois, então aí é passado na porcelana, depois vamos canetar, aí tem que queimar, para depois então começar a pintura, que é o caso desse aqui. O carnaval é uma manifestação cultural muito forte aqui em São Jerônimo, né, Cida? Com certeza, nós temos o carnaval aqui como ponto de alegria nas nossas ruas, nas nossas vidas, na nossa alma. Até hoje, pulsa o carnaval nas suas veias ou não? Ora, pulsa, eu não tenho dúvida, apesar da idade, né? Mas Menino, é o seguinte, é que o carnaval, a Cida disse uma coisa que ainda mantém agora, não é mais aquele carnaval, vamos dizer, aquela pujança, enfim, aquele esplendor que era. O carnaval, ele, pelo início nosso aqui de São Jerônimo, quando foi, vamos dizer, organizado, por assim dizer, começou a se organizar, já foi em 1925, já foi coisa muito antiga. E em 27 é que foi, vamos dizer, criado o primeiro bloco carnavalesco da época, o cordão carnavalesco, que era Não Sai, a Sociedade Carnavalesca Não Sai. Bom, no ano seguinte, 28, foi criado os Batutas. E como eram organizados esses blocos? Tinham fantasias ou simplesmente roupa comum? Saia para a rua para pular, iam para os clubes? Como é que era, seu Olavo? O pessoal se reuniu nas casas, aqui em casa mesmo, diversas vezes, e aqui reuniu e fantasia como vai ser. Então as modistas da época, as senhoras, eram assim encarregadas. Então ia para os figurinos, ou desenhava, ou pintava, mas geralmente figurinos. Na época, os figurinos de fantasia, e ali escolhiam, né? E já distribuíam ali mesmo, fulana faz, e organizavam a fantasia. Assim fazem as fantasias. Trazer para a cidade o samba rajado. São Jerônimo é terra de um importante poeta regionalista. Glauco Saraiva nasceu aqui e foi um dos pioneiros do movimento tradicionalista gaúcho. Viveu aqui em São Jerônimo até os 13, 14 anos mais ou menos. E depois, na época, foi para Porto Alegre estudar, que era só lá que se estudava. Eu também fui. É só lá que existia. E viveu mais a vida dele em Porto Alegre toda. Agora, nunca deixou de vir para lá. Principalmente em carnaval, ele vinha sempre, fazia parte do Não Sai. Enfim, andava com nós sempre aqui. E aqui, mais tarde, veio a casar. Casou com a Leda Diniz. O seu Olavo conta que foi o primeiro a ler a poesia O Chimarrão, de Glauco Saraiva. Amargo, doce que sorvo, num beijo em lábios de prata, tens o perfume da mata, molhada pelo sereno, e a cuia, seio moreno, que passa de mão em mão, traduz no meu chimarrão, em sua simplicidade, a velha hospitalidade da gente do meu rincão. Grandes nomes da literatura do Rio Grande nasceram em São Jerônimo, como o poeta Glauco Saraiva, que leva o nome dessa biblioteca, Biblioteca Glauco Saraiva. E aqui também encontramos obra de um outro filho ilustre, que é Josué Guimarães. Apesar, né, Rui, dele ter
pouco vínculo, vamos dizer, no aspecto da vida dele, especificamente familiar aqui em São Jerônimo, ele, na verdade, marca muito o tipo, né, de vida e a cultura, né, mesmo que ele não espelhe isso assim de uma forma muito clara e muito objetiva nas obras dele. O texto dele não é um texto que se poderia dizer assim de muito rebuscamento, né? É um texto evidentemente assim muito objetivo, muito direto. Uma das obras mais conhecidas dele, que é o A Ferro e Fogo, né? Tanto o Tempo de Solidão quanto o Tempo de Guerra, a trilogia, ele mesmo se confessa influenciado pelo Érico, porém sem aquela forma épica do Érico, né? Sem o texto, o clima épico que o Érico dá no Tempo e o Vento. Ele coloca o cotidiano, ele coloca a redução ao aspecto especificamente humano e os dramas humanos específicos dos alemães, né, da questão dos dramas da colonização. Nós estamos vendo a saída da lancha que faz essa ligação entre São Jerônimo e Triunfo. Bate uma saudade no senhor um pouquinho, não? Eu atravessei precisamente 30 anos. Nossa. 4 vezes ao dia. Saía de manhã, voltava ao meio-dia, depois ao meio-dia, voltava às 6h30. Conta um pouco da história dessa Essa travessia sempre foi tranquila, não tem dúvida. Apesar das enchentes, às vezes, o rio, mas sempre normal. A Praia do Encontro é uma das belezas naturais de São Jerônimo. Neste local, ao encontro das águas do rio Taquari e Jacuí. Mas não voltará. Esta praia tem uma significativa importância, não só para o município de São Jerônimo, como para a região, né, por fazer o encontro dos dois grandes rios gaúchos que nós temos aqui, o rio Taquari e o rio Jacuí. Essa terra aqui é uma terra muito regionalista, muito tradicionalista. E me dei de cara, encontrei uma pessoa que eu conheço muito, que está aqui sentadinho, louco para tocar uma gaita. Luciano Camargo. Curtindo uma praia. Mas um friozinho aqui. Nós estamos no mês de julho. Bom, aqui chegar no verão, né, Luciano? Com certeza. Agora, mas a gente quer se tocando um pouquinho agora, né? Luciano, diga. Tá lançando o disco. Meu primeiro trabalho solo instrumental, né, de acordeon. E acompanhado do meu grande amigo aqui, irmão, o Joia, que é um exímio violonista. Que né? já o nome já diz tudo, é Joia. É Joia 100%, né? 100% ouro. Então estamos aí. São Jerônimo é uma terra muito tradicionalista. E tu vai tocar o que para esse povo? Vamos tocar um vaneirão, né? Para levantar o povo que tá todo mundo sentado. Como é que é o título do vaneirão? É uma homenagem que eu fiz ao meu pai. Vaneirão do Tio Ica. Grande homenagem para ele. Manda bala aí, Luciano. Vamos lá então. No próximo bloco, vamos conhecer a gastronomia típica de São Jerônimo, a usina do carvão e a cabanha Três Pontas. Nós estamos agora no restaurante Panorâmico e a dona Marlene Becker vai preparar para a gente um peixe ensopado com suco de laranja. E o peixe, dá para ver que é um pintado típico aqui do Rio Jacuí. Quais os ingredientes que vão nesse prato da senhora? Eu costumo usar primeiro o azeite, né? Depois no caso a cebola, o tomate, o extrato de tomate, a cebolinha verde e a salsa. E o suco de laranja
e a água e o peixe. Como é que você faz? Primeiro se coloca o azeite no fundo da panela, não muito, porque ele é muito gordo. Aí eu ponho um pouco de cebola, tá? Um pouco de tomate, tá? E aí o peixe, tá? Sempre deitado. Vai com cabeça e tudo. Tudo inteiro. Tá? E assim, agora eu boto cebolinha, salsa, tá? Mais cebola e mais tomate. E o sal. Agora pego o extrato de tomate. Depois, dissolve o extrato de tomate em um copo de suco de laranja. Coloca por cima do peixe. Um pouco de água, aí mais ou menos uns 2 copos de água. Eu gosto que fique quase tampado. Tá? E agora vamos no fogo. Leva ao fogo por quanto tempo? 20 minutos. E tampada a panela. Sempre tampada a panela? Tampada a panela. Tá. Dona Marlene, mas está muito bonito esse prato. Deve estar muito saboroso. E a senhora está acompanhando aqui um arroz? Uma salada verde. Um arroz e uma salada verde. Eu vou experimentar. Vou ver como é que tá. A usina termoelétrica de São Jerônimo é a única no Brasil que ainda funciona com carvão mineral. E foi o primeiro projeto energético do estado e teve papel fundamental no desenvolvimento desta região. Ela iniciou a sua implantação na década de 50, né, no movimento após-guerra, onde tinha uma dificuldade de geração de energia em todo o estado. Então, na região aqui da Grande Porto Alegre, né, o governo do estado procurou, né, agregar o maior número de municípios possível e buscar uma implantação do sistema de energia, né, tanto buscando energia hidro ou energia térmica, né. São Jerônimo foi agraciado com essa usina, né, já completando agora em outubro 57 anos de geração de energia para a região da Grande Porto Alegre e para a região carbonífera aqui do estado. São Jerônimo é a usina mais antiga em carvão mineral britado, né? Nós temos vários tipos de queima de carvão, o nosso sistema é o único com sistema de grelha, né? Qual é a capacidade hoje de geração de energia da usina? A usina tem uma capacidade instalada de 20 megawatts prontos, né? E hoje nós estamos com a demanda de 7 megawatts devido à necessidade do sistema interligado, né? A São Jerônimo está interligado com o sistema sul-sudeste, né? E hoje a gente abastece, além da cidade de São Jerônimo, as demais cidades da região. Agora nós chegamos no ateliê de um importante artista plástico aqui da cidade de São Jerônimo, Gerson Pradella. Há quanto tempo tu estás pintando, usando a arte no bom sentido? Desde 91, mas eu tenho trabalhos de 75 que foram bem fortes, assim, bem importantes para mim. Qual é o material e técnica que tu utilizas? Eu gosto mais do pastel seco, que seria o material que está aqui atrás, e o acrílico, para telas, né? Esse eu estou fazendo agora. Esse aqui é um trabalho em acrílico, telas sobrepostas, né, com textura. Tem um texturamento aqui na base. Depois eu vou compondo, né? Eu pego as imagens e vou compondo o fundo com a parte sobreposta. O tradicionalismo gaúcho é presença forte em São Jerônimo. Um exemplo disto é o grupo de danças do DTG Polivalente. Passando muito trabalho por esse mundo de Deus. Anda, roda, tatu. Voltinha no meio, tatu é teu. Anda, roda, tatu é meu. Voltinha no meio, tatu é teu.
A igreja Nossa Senhora da Conceição, aqui de São Jerônimo, abriga 2 padroeiros. É uma história interessante e é o que vamos conhecer agora. Primeiramente, o padroeiro da cidade da paróquia era o mesmo, São Jerônimo. Logo no início da formação de tudo aqui do contexto histórico, São Jerônimo era o padroeiro da paróquia e o padroeiro da cidade. Como São Jerônimo não teve a sua casa construída, seu templo, e Nossa Senhora da Conceição, as mulheres se organizaram e construíram a igreja junto com o padre Luiz Pinto de Azevedo, a Nossa Senhora da Conceição acabou sendo a padroeira da paróquia. Paróquia Nossa Senhora da Conceição. E São Jerônimo, o padroeiro, ficou como padroeiro da cidade de São Jerônimo. Conta um pouco da história da cabeça do São Jerônimo. É uma história muito interessante. Chegou essa imagem aqui e era muito pesada para as procissões. Aí resolveram diminuí-la. Mandaram a Porto Alegre. Chegou o barco e deixou o caixote lá na praia. Uma pessoa curiosa chegou, foi abrir a caixa. Aí ele olhando a imagem de São Jerônimo, ele achou que os olhos fossem pérolas. Aí ele ficou, digamos assim, sedento por essa pérola. Pegou um serrote, cerrou a cabeça de São Jerônimo. Aqui está. Em casa ele percebeu que era de vidro os olhos, que os olhos eram de vidros e que não tinha valor nenhum. Com medo da ira do povo, enterrou a cabeça na areia do Rio Jacuí. Encontraram a imagem do santo, sem cabeça, sem nada. Mandaram fazer uma outra cabeça, aquela que está lá agora no santo atual. Vocês ouviram as badaladas do sino da igreja aqui de São Jerônimo. E se não funcionar, certo, o relógio da igreja, a culpa é do seu Edgar Dio. Conta um pouco da história desse relógio. Bem, eu vou fazer um rápido comentário que esse relógio funciona há 52 anos. E a sua movimentação é feita através de um contrapeso de aproximadamente 60 quilos. E esse levantamento sempre foi feito manualmente com auxílio de uma manivela. Nós automatizamos o sistema com o auxílio de um motor elétrico, conforme vocês viram aqui, faz esse trabalho automático. E esse relógio, na segunda etapa, ele movimenta um outro mecanismo que faz bater as horas. Nós estamos a 12 quilômetros do centro da cidade de São Jerônimo e viemos conhecer uma premiada cabanha de criação de cavalos crioulos. Como é que é cuidar do cavalo crioulo, dia a dia do peão de estância? É como se cuida de uma criança, né? O amor que a pessoa tem por uma criança tem pelo cavalo crioulo, por tudo. Então, a gente levanta, né? Racioneia eles na parte da manhã, bota o verde, o alfafa, bota... Depois que ele come aquilo ali, se põe a ração, a aveia, né? E depois a parte para a limpeza deles, do animal, para as cocheiras e tudo. Então, a gente sei o dia a dia. E o serviço que a gente dá nesse trabalho, dá trabalho de mangueira. Delongas tropiadas. E para domar, vocês mesmos domam? De baixo a gente mesmo doma. O que é de baixo? De baixo é pegar o animal chucro, né? Embuçar lá, trazer, maniar, tirar as costas dele, né? E ferrar. Amansar bem de agarrar das patas, né? De lavar, tudo, deixar um cavalo manso. Potrinho manso. O Luiz é presidente do Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo aqui da região carbonífera. Qual é o objetivo do núcleo, Luiz? O objetivo primeiro nosso foi integrar todos os criadores de cavalo crioulo da volta da região carbonífera. Qual é a abrangência hoje do núcleo? Hoje pega Butiá, Mina do Leão, São Jerônimo, Arroio do Rato, Eldorado, Charqueadas e Triunfo. E eventos que vocês realizam? Nós fizemos uma exposição em maio, exposição morfológica junto com o criolaço. Eu e o Luiz aqui batendo papo sobre cavalo crioulo e nada melhor que
botar música na conversa. Silvio Machado, Zé Duarte. O Zé participou já do grupo Os Milongueiros. O Silvio, dono da noite de Porto Alegre, vai cantar o que pra gente? É Obrigado, Patrão Velho, de Leonir e Raimundo José. Manda bala, então. Patrão velho, muito obrigado por este céu azul, por essa terra tão linda, o meu Rio Grande do Sul. Patrão velho, muito obrigado por este céu azul, por essa terra tão linda, o meu Rio Grande do Sul. Tchê, o Paralelo Sul fica por aqui. Não perca o programa do próximo domingo. Fique agora com as belas imagens de São Jerônimo. A lua cheia surgindo, fazendo guasca sonhar. Muito obrigado pelas andanças do pago, pela chinoca faceira e o gosto do mate amargo.